disso que eu tô falando. Olá, olá, Coletivation começando. E hoje você vai ver uma entrevista com o deputado Jean Willis. E meu parceiro, cadê? Patrick Maia, onde você está? Tô bem aqui, rapaz. Tudo bem? Hã? Como é que tá? Tudo bom? Agora. E hoje no programa você não vai ver o moicano do Marcelo Tais. Enfim, já que teremos o deputado Jean Willis aqui no Coletivation, para aquecer, vamos ver algumas das campanhas políticas mais bizarras dos últimos anos no nosso Melhor de 5. E o primeiro, para abrir essa sessão espetacular, o Rambo de Natal. Vamos ver. Velho, que cara? Isso aqui é muito bom, né? O mais legal é que o cara acha que vai se eleger por causa da foto, né? Olha só, se você tá em Natal e precisa de um personal trainer gordinho que se chama Rambo, você achou Cara, não, na boa, bem na boa mesmo. Se o Exterminador do Futuro se eleger, o Rambo também pode, né? Eu concordo. O próximo é o grande Bin Laden. Vamos lá, gente. Eu pensei que era o Zé Ramalho. Oh, muito bom, não, porque eu acho que quando você vai fazer uma campanha política, você tem que pensar, a quem que eu vou aliar a minha imagem? Já sei, é o maior terrorista da história. E o próximo, o poderosíssimo Clark Crente. Eu votaria nele, hein? Velho, não acredito, isso é inacreditável. Ele tem a cara daqueles caras no Brasil. O nosso país... Shampoo de propaganda de tem caspa. coragem, velho. Não parece? Não, isso aqui é sério, velho. Olha isso aqui, Patrick. Isso aqui é sério, crente. velho. Ele é o super-herói crente. Quando ele vê alguém mal, ele fala, queima ele, Jesus! Olha, acho que o inimigo do Clark Crente deve ser o Lex Luthor da Macumba, não? Enfim, vamos lá. Olha só o slogan deste maluco. Diz que sim, vai sim. É legal porque é a primeira vez na história que o que quis se aproximar da gentalha, né? Cara, isso é... Se não votam nele, fala, conta tudo pra sua mãe. Não, sério agora. Isso é sério? É de verdade. Isso é de verdade? Não é que a gente fez, isso aqui aconteceu. Isso aqui é o velho, pelo amor de Deus, não, pelo amor de Deus, tem mais um, vamos ao próximo. E o último candidato que deixou o Henrique Cristo morrendo de inveja. Cristo de Jerusalém. Não, é só ter cabelo comprido e barba, pronto, é Jesus, né? Olha só, mano, parece o Braddock, não parece Cristo. Não é verdade? Cara, a galera pela, velho. O Lula topou apoiar a candidatura, mas ele tem que transformar a água em cachaça. Enfim, esse foi o Melhor de 5 de hoje, bom demais. Cadê a nossa Branquela? O que é que você tem pra gente? Aonde você tá? Oi, Fiuk. Oi, Patrick. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e hoje tem a premiere do filme Entre Nós. Um filme assim recheado de estrelas globais. Eu vou falar com eles agora. Dá licença. Cadê? Vem cá ver. Caixa? É um grupo de amigos, né, que da vida inteira, isso que é o mais legal do filme, e que todos sonham em ser escritores. Aí depois o tempo passa e só o Felipe conseguiu se transformar num escritor de sucesso. Todos os outros tiveram que abandonar esse sonho. A história conta que eles escreveram uma carta pra eles há 10 anos atrás e eles combinaram de se encontrar 10 anos depois e abrir essa carta, é isso? É isso, eles fizeram uma cápsula do tempo e o Felipe está desesperado, porque ele tem medo que quando isso for desenterrado, que a mentira dele venha à tona. Depois de 10 anos estão ali no mesmo lugar, passando por uma experiência um pouco mais dolorosa, de olhar o outro e reconhecer que não foi tão bom assim, os sonhos não foram talvez nenhum realizado, e é essa frustração, essa relação entre eles que o filme conta. Não vai entrar, não? Não. Tem que entrar. Parte do processo. Tô apelando, entra. Para, Gus. Sai. Não era tão cagona assim. Pode contar um pouquinho sobre seu personagem? É uma personagem que o tempo passa pra ela e ela fica muito triste, ela entristece ao longo do tempo. Então, foi um personagem que ao longo do filme ele vai se apagando. E aí, quase no final, ele tem uma luzinha, mas apaga de novo. Nesse filme tem um drama, tem uma tristeza, mas a minha personagem traz a comédia. E o que é a sua personagem? O que ela faz?
Cara, ela tá entre os amigos, ela é uma jovem intelectual e ela é casada com o personagem do Julinho, que é o Cazé, ela quer ter filho, ele não quer ter filho. Ela tá vivendo aí como mulheres de 30 anos, essas crises. Acho que o grande lance do filme é essa equação que a gente faz para poder equilibrar o que a gente queria com o que a gente uma hora tem que virar para pagar conta, para ser adulto. E a Silvana virou adulta, talvez de uma maneira não muito boa. O que é isso? Como é que você Pode, cada ano que passa fica mais bonita. Você fala como se não tivesse uma deusa. Mas eu não tive filha 6 meses atrás, né? 2 anos. 2 anos? Eu não acredito que vocês têm 2 anos. Tem 2 anos. Não acredito que você veio. Quem teve a ideia de fazer o filme? Foi o pai, foi o filho? Como é que foi? Foram os dois, foi junto. Desde há muito tempo a gente fala, pô, temos que fazer um filme nesse lugar que é muito bonito e tal. E aí ficamos anos até achar essa história. Quando a gente achou a história, a coisa começou a andar. Eu fiquei sabendo que vocês ficaram 5 semanas juntos, confinados. Eu queria saber se realmente isso foi necessário, se a ideia foi de vocês, se os próprios atores tiveram a ideia de ficarem juntos para ter essa intimidade. A gente pensou, vamos juntar todo mundo na mesma locação onde o filme ia ser feito. E foram 2 semanas. Durante essas 2 semanas a gente passou todas as cenas do filme. Então a gente conseguiu ensaiar o filme na própria locação. E com isso a gente elaborou muito o próprio roteiro. O mais incrível é que esse filme fala sobre um grupo de amigos da vida inteira. E por vários caminhos, o Paulo Morelli conseguiu formar um grupo de amigos da vida inteira. A gente eu, o Paulinho Vilhena, Júlio Andrade, a gente se conhece desde moleque. A Carolina Dickman com a Maria são amigas de infância. Então, quer dizer, ele formou um grupo de amigos da vida inteira de verdade. Era meio louco pra mim pensar em ficar tanto tempo longe dos meus filhos, longe do meu marido. Eu tava meio insegura e foi a melhor coisa que eu fiz. Eu acho que as pessoas vão sentir isso quando viram o filme, assim, como que a gente se deu bem, como que a gente se amou, como que a gente gostou de estar ali. Acho que esse relacionamento é o material mais importante do filme, é isso que faz o filme, o amor entre os personagens é verdadeiro. E seu Felipe, eu sei que tá vivo, quando dá uma pinta no jornal. Vai se fuder você. E aí, Felipe? Que tipo é esse? Meio gótico, meio tarde. Você tem espelho, cara? Vai escrever um... Você, meu amor. Vai escrever um suspense? Fala, meu bem, dá um abraço. Há 10 anos atrás, do Caio, qual era o seu sonho? Eu acho que era exatamente estar aqui hoje. Há 10 anos atrás eu estava fazendo praticamente o que eu estou fazendo hoje. Minha vida não mudou e eu nem quero que mude. Daqui a 10 anos eu quero estar fazendo isso. Trabalhando onde eu estou trabalhando, cuidando dos meus filhos, vendo eles crescerem. Eu sou um cara que posso dizer que eu cheguei onde eu queria estar. E é lógico que eu quero mais e vai ser sempre assim, né? Eu estava fazendo alguma peça, sem grana, em algum puleiro em São Paulo, feliz e dura. Beijo, Fiuk, beijo, Coletivation, sucesso pra vocês. E agora a gente vai falar de coisa boa. Patrick, você tem um site pra gente hoje, qual que é o seu? Eu não tenho um site só não, eu tenho vários, porque eu tenho muito tempo livre e eu adoro encontrar os sites mais idiotas e inúteis da internet pra mostrar pra vocês. Esse é o nosso site do dia. O site do dia de hoje, pra mim, é uma grande aposta pro verão de 2014, super tendência, tá legal? Com vocês é o vestido de short. Isso não é um vestido, é um short, cara. Mas parece um vestido. Eu não tenho palavras nesse momento, juro. Eu não tenho. Eu acho que, existem coisas sexys e existem coisas short. E esse site conseguiu juntar as duas coisas na mesma coisa. Um short que é um vestido e é super sexy. Tem um tutorial muito fácil pra você aprender a usar o seu vestido de short. Dá uma olhada. Encontre um short, vista-o de um lado só, depois você puxa ele até o ombro e o próximo passo, Fiuk, é sair arrasando na boate, meu amigo, porque aí você tá lindo demais, você tá entendendo? Olha que graça. Esse foi o nosso site do dia. Entra lá e confere, manda pra gente também sua sugestão, só botar a hashtag no Twitter, Coletivation, site do dia, pra gente poder dividir com todo mundo essas informações tão relevantes. No próximo bloco a gente vai receber o BBB que menos ataca de DJ, o deputado Jean Willis. Estamos de volta com o nosso Coletivation. Chegou o grande momento da gente receber o nosso convidado do dia. Com você, está preparado? Estamos aqui pra isso. Muito assunto bom hoje, hein, gente? Muito assunto bom. Jean Willis, vem pra cá, Jean.
Eita. Vem rodando! E aí, tudo bem? Pô, E aí, Patrícia? Tudo bem, Jean? Obrigado. Beleza? Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo. Nada. Fica à vontade aqui no nosso sofazinho. calma aí, só pra gente começar já, tipo, Gostei você... do cenário. Bonito, né? Tudo novinho. Daqui uma semana... Pô, vou te falar, não ia falar nada do cenário, mas obrigado por você falar, que eu vou ficar muito feliz. Todo mundo trabalhou muito. A melhor coisa do programa, por enquanto, é o cenário. Não, eu até deixa quieto, deixa começar. E os apresentadores? Não disse nada do programa. Ah, para, obrigado. Vem cá, Tô você falando da foi beleza eleito? só por enquanto. Não, para que eu... Talento? É sério, vamos lá. Você foi eleito pelo 2º ano consecutivo como o melhor deputado. Parabéns, em primeiro lugar. Ah, conta pra gente um pouco sobre isso, quais são os critérios para eleição. Essa é uma eleição feita pelo Congresso em Foco, que é um site independente, jornalístico, que cobre o Congresso Nacional. E eles fazem uma seleção entre os jornalistas, são mais de 50 jornalistas que cobrem o Congresso Nacional de diferentes veículos. Eles fazem uma seleção, uma votação entre os jornalistas. Esses jornalistas montam um ranking, né, classificam quais são os melhores deputados. E depois eles submetem essa lista na internet, para uma votação popular na internet. Então, no 2º ano consecutivo, eu sou eleito o 2º melhor deputado, segundo os jornalistas. Vou pedindo voto no Twitter, não? Não. Votem Não pedi não. E sou eleito pelo 2º ano consecutivo o melhor deputado na votação popular. Porque na votação dos jornalistas eu fiquei em 2º lugar e o Chico Alencar ficou em 1º lugar. Eu ia perguntar aqui. Na votação popular eu fiquei em 1º lugar, o Chico em 3º esse ano e o Romário em 2º lugar. E no ano passado o Chico ficou em 2º lugar na votação popular e eu em 1º. Então, os critérios são trabalho, assim. Então, quais são os critérios mesmo, assim? Explica. Os jornalistas avaliam o trabalho do deputado, independente do espectro político em que ele se posicione, se é a esquerda, se é a direita. Tá. O deputado tem que ter um trabalho que esteja de acordo com aquilo, né, com as prerrogativas de um deputado federal. Quais são as prerrogativas de um deputado federal? A primeira delas, a mais óbvia, é a prerrogativa legislativa, quer dizer, ele elabora projetos de lei, ele submete projetos de lei à votação, ele vota projetos de lei de outros deputados, ele relata projetos de lei, essa é a proposição legislativa. E há uma outra prerrogativa que é a de fiscal do executivo, do poder executivo. Como eu sou deputado federal, o poder executivo que eu fiscalizo através das minhas ações é a presidência da República. Então, pensando nesse trabalho, nessas prerrogativas, os jornalistas vão votando, né? Se o deputado está dentro, cumpre bem esse papel. Além disso, o tipo de projeto que ele propõe. Quer dizer, um jornalista provavelmente não vai votar num deputado que propõe transformar a cidade dele em capital do sutiã. Eu estou falando porque há isso. Porque há isso, há projeto de lei desse sentido. Existe? Não, peraí, calma, existe projeto de lei. Sério? Não acredito. Qual que é a capital do sutiã? Bom, não me lembro agora. Cara, que bom, vamos lá. Porque a mulher deve ser, né? Bom, tem mais leis toscas, tipo, tem não, abre, tem umas coisas engraçadas. Tipo... Tem umas leis. Abre, não precisa falar de quem é, mas não tem. Por exemplo, caiu na minha mão, por exemplo, relatar um projeto que transformava a cidade de, eu lembro agora, acho que é Curitiba, em capital da bicicleta. Capital nacional da bicicleta. E eu, claro, a gente tem que relatar, a gente não pode deixar de relatar um projeto desse, porque... Você pega um na mão, você fala, mais um daqueles, tá bom. Aí eu, na Comissão de Cultura, e eu, claro, dei um parecer contrário, porque, primeiro, assim, até questões básicas. Por que o cara, eu fiquei pensando, bom, ele deve ter proposto isso porque em Curitiba a quantidade de bicicletas per capita deve ser maior do que no resto do país. Não é maior. Não é. Já me espantaria alguém fazer esse estudo. Quantas bicicletas vezes quantas pessoas? Cara, vai arrumar o que fazer. Bom, mas voltando. Os jornalistas consideram o tipo de projeto que é proposto, a condução e também a questão da moralidade e da ética pública. Quer dizer, o deputado tem que ter também, entre suas características, primar pela moralidade pública, pela ética. E aí eles vão votando. E nessa votação eu fiquei em 2º lugar, volto a dizer, segundo os jornalistas, eu fiquei em 2º lugar nesses 2 últimos anos e segundo a população em 1º lugar. O número de assessores não entra no quesito da votação, então? Quem tem mais assessores? Não entra. Mas entra um apelo pop, que eu compreendo, assim, eu sou um deputado com um apelo pop.
pelo fato de ter participado de um reality show. Você tá na MTV, velho. Antes da MTV, eu já estive na MTV outras vezes, mas antes eu tive no Prêmio Trip, eu tive na Rolling Stones. Você se considera um deputado famoso ou tipo um famoso deputado? O que você se considera? Eu sou um famoso deputado. Tá certo. E você foi eleito deputado do futuro. Também. Calma aí, como é que é? Tipo, mãe de Nátia, que história é essa? Não, tem uma categoria que é parlamentar do futuro, que seria um parlamentar que aponta um caminho para a política, né? Para uma nova maneira de fazer política. E aí eu fui eleito pelos jornalistas parlamentar do futuro e também na votação popular. Assim. Existe algum outro tipo de eleição, por exemplo, o deputado mais gato, o deputado com o cabelo mais bonito, o mais sexy sem ser vulgar? Se houvesse a votação do deputado mais gato, eu provavelmente não seria eleito, não estaria... Você é tão modesto, Jean. Você tem fãs, ele é humilde pra caramba. Não sou não. Mas a verdade é que também seria difícil fazer essa eleição lá. Só dá para contar nos dedos das mãos os deputados. As mulheres têm até mais mulheres bonitas, embora a bancada feminina seja agora pequena. Agora os caras tudo uns buracão. Mas os caras são gordos. Não tem uns que são bonitos, assim, que são. E quem você iria eleger como deputado do passado? Do passado? Do passado, entenda bem o do passado. Ao contrário do futuro. Poxa, são tantos lá, cara, que praticam uma velha política, assim. Mas eu acho que o Inocêncio Oliveira, não só porque ele é um senhor de idade, mas porque ele pratica uma política que está superada. Quer dizer, eu estou citando ele, mas tem outros tantos. Muito bem. É sério. Que tipo de coisa, assim? Bom, eu acho que a ideia de que políticas... o Congresso Nacional é uma capitania hereditária, né? Quer dizer, você está ali e depois que você exerce, sei lá, 14 mandatos, você vai lá e põe seu filho, quer dizer, seu filho já vem sendo colocado na política lá na sua cidade e depois ele vai para o Congresso Nacional ocupar o seu lugar. E tem muito caso disso ainda, né? A política sendo tratada como gente que não necessariamente precisa estar ali no caso. Não é que não precisa, é que não faz da política uma prática da construção do mundo comum, de um mundo comum melhor para todo mundo. Faz da política apenas o balcão para os seus interesses pessoais, dos seus negócios, assim. A questão republicana, né, no sentido etimológico da palavra república, a coisa pública. Não está em jogo. Eu acho que essa nova política, e aí não sou o único porta-voz dessa nova política, há outros deputados, a deputada Manuela Dávila também é a cara dessa nova política, a idade de 60 anos, pratica uma política nova, sabe? Não tem a ver com a idade, com a geração, tem a ver com a prática. E eu diria que majoritariamente a prática é a da velha política, embora uma nova política esteja nascendo. E o que você acha dos famosos que se elegem, assim? Porque é o único jeito que a gente tem que falar, né? Porque todo mundo bota lá em cima, é o jeito que chega pra mim também, inclusive, tipo Romário, por exemplo. Eu acho absolutamente legítimo. Primeiro porque os famosos são cidadãos. E ele tá se mandando bem, ele tá mandando muito bem, né? Mas não vamos nem entrar nessa questão do mérito. Então, tá. Não, é porque primeiro vamos tratar primeiro de uma coisa, depois a gente trata de outra. Em geral, as pessoas têm um preconceito com pessoas famosas que se candidatam. Total, que já tem um preconceito. Como se as pessoas famosas não fossem sujeitos de direito e como cidadãos não tivessem o direito de se candidatar. Ora, uma pessoa vendida. Todo cidadão tem direito. Pessoa vendida. Você tem direito, ele, o cara da esquerda. Todos nós somos cidadãos, todos nós temos... Não, ainda não, gente. Ainda não, ainda fazendo show, Todos nós temos direitos políticos e dos direitos políticos fazem parte o direito a se filiar a um partido ou a um outro tipo de organização da sociedade civil, a se candidatar, né, se arvorar o papel de representante eleito. Esse é o direito de todo cidadão. Eu fico um pouco irritado com a ideia de que uma pessoa, pelo simples fato dela ser famosa, ela não pode... Você não acha que isso piora? Porque o nosso país já não tem muita gente boa, né? E olha, será que esse preconceito não aumenta um pouco? Eu discordo. Eu acho que o nosso país tem muita gente boa. Não, peraí. Vamos lá. Tem muita gente boa, estou dizendo dos representantes eleitos. Maioria, talvez, do que rola, de quem... Então vamos pensar, vamos raciocinar da seguinte maneira. Se os famosos estiveram ausentes
da política, dessa política entendida aí como a representação, a política representativa, durante muito tempo, e a política representativa não funcionou bem, o problema não está com os famosos. Sim. Concorda comigo? Concordo plenamente. A política até agora foi tratada como capitania hereditária, ou seja, como um terreno, um universo que está lá apartado de nós. E ela nunca funcionou para o bem comum. Então, vai agora botar o problema da política no Romário, no Tiririca, nas pessoas famosas que se candidataram. Inclusive é legal comentar isso, porque eu levantei a questão popular, que é o que todo mundo fala, né? Não é. Famosos. O problema não está no Tiririca nem no Romário. Isso que a gente até porque o Romário e o Tiririca são dois. E me incluindo aí como uma pessoa que era famosa antes de me candidatar. Muito boa, a campanha do Tiririca foi inacreditável. O Marco. É, o Marco, juro. O dia que eu assisti, foi, meu Deus, Eu acho que você devia adotar alguma coisa do tipo pra próxima. Não, de jeito nenhum. Tem alguém que você fala. Vamos ver o John Willis e a atuação então. Deixa eu ver. Só o BT aí, cadê? Psicólogo de formação. E isso aqui é muito importante, deputados. O modelo científico trabalha com a observação. Aí manda baixar o som. Aí não é você, deputado, que vai dizer a altura que eu falo. Por favor. Nem eu vou dizer para você a altura que você fala. Procurei o currículo do pastor Silas Malafaia e procurei o currículo da psicóloga Marisa Lobo e não encontrei na plataforma lá. Gente, por favor. E aí eu me pergunto sobre os critérios de seleção das pessoas que vêm falar de um tema relevante para a comunidade científica da psicologia, né? Como assim? Os ânimos estavam exaltados ali. Porque o pastor Silas Malafaia é um homem desonesto intelectualmente. Né? E nessa audiência pública, que era uma audiência pública para discutir o tal projeto da cura gay... É isso que eu ia te projetar, obrigado. Ele fez afirmações assim, com base numa falsa ciência, né, de que a homossexualidade é comportamental, portanto é algo adquirido e que você, né, é um comportamento errôneo, inadequado, não tem nenhuma base, como dizer... biológica, genética. Mas assim, bota os problemas na mesa mesmo. Eu penso, mas eu queria ouvir de você. Os problemas dessa cura gay que, olha, nós, de qualquer forma, esquisito. É esquisito porque não tem que haver cura porque não é doença. Primeira coisa aí, né? A comunidade científica internacional já deixou claro que a homossexualidade não é uma doença. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana, como é a heterossexualidade. De qualquer forma é uma escolha. Não é uma escolha, porque a gente não abre uma janela e fala, oi, eu você. Não, mas você entendeu mal, claro que não é uma escolha assim, eu quero isso, eu quero. Agora. Eu diria que é uma orientação. E aí a gente tem que entender a orientação como uma coisa complexa, que tem fatores biológicos, óbvio. A sexualidade humana, independente da orientação dela, ela tem uma base genética, óbvio. A orientação tem uma base, claro, biológica, tem a ver com as identificações culturais, e com a formação da subjetividade. Ela é complexa, ela pode nos orientar para um caminho e para outro. Agora, a orientação sexual não quer dizer que você esteja exclusivo de uma prática sexual. Vou tentar explicar isso com exemplos, talvez fique mais claro. Um homem que nasceu do sexo masculino e que teve uma vida heterossexual, quer dizer, ele construiu uma orientação sexual heterossexual, ele gosta de pessoas do gênero oposto, do sexo oposto, pode acontecer dele cometer um crime e parar na prisão, e na prisão ele viver experiências homossexuais. Ou ele pode ir para o exército e no exército viver experiências homossexuais pela quantidade de homens que ele convive. Então, a experiência, a prática sexual não determina a orientação, ela é um componente da orientação. O que quer dizer que um homem homossexual pode ter experiências heterossexuais. É o meu caso, por exemplo. Eu tive experiências heterossexuais na minha vida, mas minha orientação é homossexual. Ou seja, a maneira como eu percebo o meu afeto, para onde eu dirijo o meu afeto, o que me faz mais feliz, o que me dá mais prazer, o que me dá completude é o meu interesse por alguém do mesmo gênero que o meu. E que acaba sendo esse nome que... de homossexualidade. Agora, gente, o problema tá acabando o nosso tempo, a gente tem que fechar a gente tem que puxar o break rapidinho. Agora, como você responderia o Malafaia? Assim, eu responderia que o Malafaia é um homem desonesto intelectualmente, é alguém que confunde a opinião pública com mentiras, é alguém que investe nos preconceitos e no senso comum.
Todos nós temos preconceitos, mas é tarefa da humanidade superar os seus preconceitos. Óbvio. Então, o preconceito de achar que o homossexual está errado, que a homossexualidade é um desvio, é um erro, é uma doença, é um crime, é um pecado, isso é um preconceito que tem que ser enfrentado. A homossexualidade é uma expressão da sexualidade humana. Isso não me faz menos humano que você, que é heterossexual, nem que você. Nesse ponto, né? Não tenho o que dizer, porque... Então... Todo mundo é gente. Bom, a gente tem que puxar o break, daqui a pouco a gente está de volta com mais Coletivation. E aqui com a gente, Jean Willis, papo que é cada vez melhor, a gente já volta. Estamos de volta com mais Coletivation. Continuando o papo, Jean, é o seguinte, que os políticos têm um pouco a fama de esquecerem o que dizem. A gente vai fazer um teste de memória aqui com você. Eu disse ou não disse? Vão aparecer umas frases ali na TV. Certo. E aí vamos ver se você disse ou não disse. Ok. Eu espero que a vida com pensamento possa prosperar e vencer nas redes sociais. Disse ou não disse? Disse. Não, acertou. Disse, tá faltando vida com pensamento nas redes sociais. Não só nas redes sociais. Não só nas redes sociais, mas nas redes sociais sobretudo, porque as pessoas estão articuladas em rede. E se por um lado elas têm um potencial democrático muito grande, que bom que elas têm, que bom que elas existem. E jogam fora. Por outro lado, circula um lixo nas redes sociais, né? Uma série de calúnias, de difamação, que as pessoas vão compartilhando como se fosse verdade, né? Como se fosse verdade. E é curioso que o hábito de checar a fonte, de comparar, desapareceu. Sim. Né? Você vê uma bobagem e passa... Você vê um absurdo. Também um dos nomes era Panda. Como é que é os nomes lá? Ninguém não bota. Pra você ver um absurdo. Hoje mesmo eu li um tweet que tava falando que eu era um comediantezinho idiota de Santo André e eu sou de São Caetano, cara. Próxima frase. Disse ou não disse? Tenho opiniões próprias, opiniões fortes, mas nem sempre concordo com elas. Disse ou não disse, Jean Willis? Não, nunca disse isso. Claro, George Bush. George. Hey, George. Hey, George. Próxima frase. A Bíblia é uma piada. Quem crê nela é um palhaço. Nunca disse isso. Nunca disse. Essa é uma das mentiras que circula nas redes sociais. Essa frase foi atribuída a você. Essa frase é uma das calúnias atribuídas a mim nas redes sociais, né? Essa frase e uma outra frase infeliz também, que eu não lembro agora direito a frase, mas como se sugerisse que eu faço um elogio à pedofilia. Isso é uma campanha difamatória, orquestrada pelos meus inimigos, pelos inimigos da diversidade, pelos inimigos da causa LGBT, dos direitos humanos. A gente tem... eu entrei, inclusive, com um processo na Procuradoria-Geral da República, porque a gente tem quase certeza de quem foi o autor dessa difamação orquestrada. Nós sabemos quem está por trás dela. Inclusive, a digital de parlamentares, que eu não vou citar o nome, envolvidos nessa campanha de difamação. Vamos soltar a próxima frase aí, gente. Vamos falar mais. Eu só tenho pesadelos quando durmo, porque minha vida já é um sonho. Nunca disse isso. Claro que não. Tudo, porque foi precisa. Próxima Mais um. frase. Fui salvo pela educação. Sim. Só pra terminar. As pessoas que têm sucesso são aquelas que trabalham pelo que querem. Por isso, não se enganam com aquelas que dizem que tem um caminho rápido. A maneira certa é sempre a melhor maneira. Nunca disse isso. Sabe por quê? Sabe quem disse essa frase? Quem? Pelos poderes de Grayskull, He-Man. He-Man? He-Man sabia das coisas, né, Jean? He-Man sabe das coisas. He-Man sabia das coisas. Boa, já lembra tudo que você disse, hein? Lembra tudo que você disse. Eu era fã dele. É um dos meus super-heróis preferidos. Ele usava aquele colar rosa e eu gostava, pra ver. Eu não sou eu gosto da She-Ra, eu prefiro a She-Ra. A She-Ra era da turma também, né? Eu acho que eu lembrava até o texto que a She-Ra dava, até... Sabe aquele, eu sou Adora, princesa de Etéria... E... Como é que era isso aí? Fala pra câmera aqui, por favor. Não vou dizer pra cá. Mas lembra, tinha uma abertura, ela dava um texto da abertura se apresentando. Eu sou a Dora, irmã gêmea de He-Man e defensora do Castelo de Cristal. Esse é espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia que vi a minha espada mágica. Eu gostava muito do desenho. Quando o He-Man passava, eu acho que eu tinha uns 12 anos por aí. 12, 11. Eu já estava deixando de assistir TV, desenho animado, né?
He-Man era massa, ele Não, montava falando em desenho, rolou agora não sei que canal que tirou do ar Tom e Jerry, porque acharam que era um absurdo. Que era violento. Tinham cenas violentas. Você concorda com o negócio? Eu vi isso, a gente estudando, que a gente estuda tudo, né? Eu não acreditei, mas como Tom e Jerry, eu assisti Tom e Jerry, assim, o desenho preferido da minha vida, assisti todos os episódios. Violento aonde? Vamos se preocupar com coisa que interessa, gente. Tom e Jerry é feito para as pessoas darem risada, gente. Sim, claro. Também eu acho que é um exagero de... Tem uma patrulha que está exagerando. Está exagerando. Um policiamento exagerado sobre o... Né? Quer dizer, isso tem a ver com uma concepção de infância e de proteção da infância que é relativamente exagerada. A infância tem que ser protegida, mas protegida do que é perigo, não do desenho animado, né? Eu acho que enquanto se preocupa com Tom e Jerry, se permite que comercialize... Tem a obra do Monteiro Lobato. A obra do Monteiro Lobato. A obra do Monteiro Lobato. Olha, vamos entrar nesse terreno. Vamos lá, Monteiro Lobato. Vamos lá. Eu acho assim que a subjetividade, quer dizer, o caráter de alguém, o eu da pessoa, quando ela vai se formando, o que ela consome em termos de arte, em termos de entretenimento, influencia. Isso é fato. Eu acho que Tom e Jerry é menos nocivo do que, por exemplo, os videogames que brincam com extermínio. Quantos jogos não tem de tiro pra caramba? Que não é só de tiro, de extermínio das pessoas. Eu dou um exemplo, Essa semente caindo num terreno já problemático de uma pessoa com distúrbios psicóticos pode resultar em tragédias como a que aconteceu no Rio de Janeiro, de Realengo, por exemplo, que o cara lá matou 12 crianças numa escola. Mas a gente não pode julgar o conjunto das pessoas por causa dos doentes, por causa dos psicóticos. Claro, o Fiuk falou que ele cresceu vendo esses desenhos, eu cresci jogando videogame e eu nunca matei ninguém. Exatamente. Que vocês saibam. Bom, em geral as pessoas não matam, mas há quem mate e, quer dizer, essa mensagem pode cair de uma maneira errada na cabeça dessas pessoas. A gente não pode julgar a exceção pela regra. Quer dizer, julgar a regra pela exceção. Isso não é correto. O mesmo acontece com Monteiro Lobato. Eu não acho que a obra do Monteiro Lobato tem que ser banida das escolas, que os alunos deixem de ler Monteiro Lobato. Muito pelo contrário, eu tenho que ler Monteiro Lobato, eu li Monteiro Lobato, mas é preciso ter crítica, quer dizer, ler Monteiro Lobato com crítica. E é preciso despertar na criança, no adolescente, o senso crítico em relação ao Monteiro Lobato. Só para quem não sabe, estão querendo censurar a obra do Monteiro Lobato, assim... eu vou também entrar. Não é que estão querendo censurar, mas decidiram problematizar a obra do Monteiro. Já explica pra gente. Deixa eu explicar. Na verdade, o Ministério da Educação, através do seu... numa relação com o Conselho Nacional da Educação e com seus técnicos que trabalham no Ministério, fizeram uma avaliação de que a obra do Monteiro Lobato não pode ser lida sem crítica. Por quê? A obra do Monteiro Lobato, produto do seu tempo, veicula uma mensagem racista. E, de fato, quem leu aqui Caçadas de Pedrinho, vê que na boca da Emília, da personagem da Emília, aparece uma série de injúrias racistas contra a tia Anastácia. Xingamentos, a Emília humilha a tia Anastácia e xinga ela de macaca, de nomes assim, que tem a ver com... E não é no sentido bom, é no sentido... Não, no sentido pejorativo. Agora, claro, a gente tem que lembrar que o Monteiro Lobato, como eu disse, ele tem uma obra monumental. Não vai reduzir a obra de Monteiro Lobato a isso. Então, uma leitura crítica do Monteiro Lobato implica em dizer para o aluno que está lendo Monteiro Lobato que aquela obra é também fruto de um tempo. E naquele tempo que ele produziu aquela obra, a mentalidade racista do autor acabou sendo passada para os personagens que ele construiu. Mas isso não diminui a outra força que tem a obra de Monteiro Lobato. E tem uma força enorme. Sim, com certeza. Monteiro Lobato é um pré-modernista e construiu uma literatura infanto-juvenil brasileira, com as cores da nossa cultura, do nosso folclore. Falando em crítica, você continua assistindo o BBB, não? Olha, quando eu posso eu assisto, porque... Você ficou viciado em voto, por isso você fica... Eleição, BBB, paredão... Como é que funciona tudo isso? Não. Eu tô descontraindo, porque, desculpa, deve ser uma loucura aquilo lá. Você não foi pra lá, inclusive, saiu um negócio que você foi pra lá pra saber como que era o jogo, como funcionava? Pra estudar. Para estudar o na verdade, o BBB é o meu objeto de estudo, né? Eu entrei no programa... Mas faz sentido agora que eu tô botando as coisas na mesa aqui, faz sentido isso aí. Porque eu acho que... Bom, eu sou um cara da comunicação, eu sou professor de teoria da comunicação e eu fiz o meu mestrado na área dos estudos culturais. E eu
decidi estudar esse programa porque eu não acho que a gente tenha que considerar um mero equívoco quando milhões de pessoas param para assistir um programa desse. Esses milhões de pessoas não podem estar erradas e apenas os colunistas de Segundo Caderno estão certos em criticar o programa, né? Quer dizer, a gente tem que fazer um contraponto aí. E eu decidi fazer um estudo do programa na perspectiva não do endereçamento, ou seja, dessa leitura do programa, falar de uma maneira que eu estou usando já da academia, desculpe. Mas é porque quando os colunistas de jornais avaliam o programa, Você está muito chique, cara. Não, eu vou deixar de ser chique. Eu vou deixar de ser chique. Às vezes até eu aqui pescando, falando, pô, ajuda aí. Vamos lá. Os colunistas de jornal, né, jornalistas, quando fazem uma crítica ao programa, fazem uma crítica do programa a partir do conteúdo ali e a partir da história de vida deles. Quer dizer, um cara com uma formação, é o que ele gosta, então ele vai lá e detona o programa. Ele está se lixando para o fato de que milhões de pessoas estão vendo esse programa e ele não se interessa de saber por que esse programa provoca tanta identificação nas pessoas a ponto de ser o programa de maior audiência. Isso me interessa mais. Ótimo ponto de vista. Isso me interessa mais. Por que milhões de pessoas param para ver um programa? Que tipo de identificação ela está gerando que a telenovela não consegue gerar mais? Por que aquele conflito, que não é um conflito construído artificialmente por um autor que imaginou uma situação, mas um conflito nascido da convivência de pessoas que não se conhecem e que estão presas, por que esses conflitos chamam a atenção, prendem a audiência? De outras coisas, você assumiu que você era gay no BBB, não foi? Não, eu sou assumido que sou gay desde os 16 anos. Eu disse. Não, vai, pra tua família talvez, você já... Não, pra minha família, pros meus amigos, pros meus alunos. Então pra todo mundo, você só assumiu pro Brasil que você era gay lá. Pro Brasil, pro resto do Brasil. Achei que você tinha assumido a primeira vez. Como no programa os gays que estiveram no programa antes, nas outras edições, não haviam falado da sua sexualidade, o fato de eu ter falado da minha sexualidade e da minha sexualidade estar no centro do conflito que estava vivendo na casa, isso tudo chamou a atenção. E ficou parecendo que eu disse que eu era gay ali. Agora até, para mudar um pouco de assunto, mas ainda falando disso, você é um político que levanta a bandeira e é sempre ativista e está sempre na causa, mas você não foi o primeiro. Teve o Clodovil, que assumido, né? Que foi um assumido, que chegou lá, porque acredito que devam ter outros que não assumem. Sim, completamente. Mas o Clodovil, ele meio que inaugurou esse segmento aí. O Clodovil foi o primeiro homossexual assumido a chegar ao Congresso Nacional. Mas o Clodovil não tinha nenhum compromisso com a causa LGBT. Ele não defendia, ele não brigava, ele tratava isso como uma coisa mais pessoal, que ele tinha que resolver com ele mesmo. E que era dele, e ele tinha conflitos com a sexualidade dele, né? Não estou minimizando a importância do Clodovil. O Clodovil tem importância muito grande, porque o Clodovil foi durante muito tempo uma representação e uma visibilidade da homossexualidade na TV. A gente tem um VT dele, quer ver? Bota aí. Quebrando o palco Maluf. Eu não sei o que é decoro com um barulho desse enquanto a gente fala. Vossa eleição não teve 500 mil de votos, a não ser pelo seu valor de comunicação. Eu queria que todos soubessem que eu sou uma pessoa muito conhecida no país graças a trabalho. Eu não sou famoso por coisas desonradas, graças a Deus. Quebrou. O maluco veio puxar seu saco depois que você foi eleito também, não? Olha, Jean. Não veio não. Mas voltando ao Clodovil, cara, eu gosto muito do Clodovil, assim. E eu fiquei muito feliz de que antes dele partir, né, para um outro nível de vínculo, onde ele está agora, a gente teve uma convivência, assim, uma relação pessoal. Eu fui a um show dele que ele fez logo depois que ele foi eleito. E eu conheci, ele errou uma letra da música e eu fui no camarim levado pelo diretor do programa dele. E aí eu elogiei o show e eu disse, olha, só teve um problema, você errou a letra do Jair Amorim, do Evaldo Gouveia. Isso é porque você é professor, foi corrigir o cara no camarim. Eu queria falar com ele porque ele errou a concordância. Não foi, não, era um erro, não era de concordância, era um erro, bom, não veio ao caso. Que mudava o sentido da letra. E eu fiquei com medo, conhecendo o Clodovil como eu falei, pô, esse cara vai acabar comigo. E ele teve uma reação surpreendente. Ele agradeceu, falou bacana, me convidou para voltar no carro, porque eu morava em Copacabana, ele estava hospedado em Copacabana. Ele disse, você não quer voltar comigo no carro? Eu falei, quero, claro. E a gente veio batendo um papo enorme. E começou daí uma amizade e... Ele era uma figura, né? Ele era ótimo. Era um cara que tinha o tempo dele também, né? Nós somos duas gerações diferentes, assim. Então nós temos duas relações diferentes com uma Mas ele era bem moderno, talvez. Assim, não bem moderno, mas ele no visual, você fala. No visual era aquele cabelão platinado. Não, ele era ele era um cara mais conservador. Ele tinha uma relação mais conflituosa com a homossexualidade, mas ele é um cara muito generoso. E dessa conversa com ele nasceu a ideia, inclusive, de eu escrever a biografia dele.
chegou a conversar algumas vezes sobre esse projeto e ele faleceu e acabou que não aconteceu esse projeto. Eu espero que alguém um dia escreva a biografia desse homem que foi muito importante. Como eu disse, durante um tempo na TV brasileira, ele era a visibilidade gay na TV. Ele apresentava um programa, ele participava, ele era um dos apresentadores chamado TV Mulher, nos anos 80. A Marília Gabriela, o Ney Gonçalves, pode ser? Ney Gonçalves, eu acho. Posso estar errando o nome dele agora, nesse momento. Não, mas tá tudo bem. Agora, o Clodovil ele sempre foi um cara polêmico, tinha sempre gente falando dele. Você é um cara que tá bastante ativo no Twitter, por exemplo. Tem sempre gente que tá sempre dando uma resposta pra alguém, tá sempre o pessoal enchendo o seu saco. Quem é seu pior adversário lá no Twitter, seu arqui-inimigo do Twitter, quem é? No Twitter? No Twitter... Não sei eleger, eu tenho adversários, eu não tenho um adversário, eu tenho adversários, na verdade. Mas sempre tem alguém que é a pedrinha ali, não tem não? Não. Recorrente, não? Não tem não, assim, que eu lembre não. Ninguém que mereça atenção demasiada e que eu transforme no meu interlocutor. Tá com medo do Obama tá vigiando seu Twitter? Não, de jeito nenhum, não tenho medo. Você tá escondendo do Obama? Jean, o que você tá escondendo do Obama? Fala pra cá. Não posso estar escondendo nada. Obama, não estou escondendo nada de você. Minha vida é um livro aberto pra você. Resta saber se a sua vai ser um livro aberto. Acabou nosso tempo agora de novo. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, a gente vai pro break, a gente volta com o Coletivation, com o Jean Willis. É isso aí. Estamos de volta com o Coletivation aqui com o Jean Willis. Vem cá, e teu nome saiu de um carro? Parte dele. Parte dele. Parte do carro ou do nome? Não, parte do nome. Minha mãe, minha tia sugeriu a minha mãe que eu chamasse de Jean, que ela tinha lido numa fotonovela, o nome de um ator de fotonovela, não é do seu tempo, nem do meu, mas houve um tempo em que não havia novela, havia fotonovela. E havia um ator chamado Jean-Pierre, e ela sugeriu a minha mãe que batizasse de Jean. Mas meu pai era pintor de automóveis e gostava do Aero Willis. E com isso nasceu esse nome bacana. Com isso nasce Jean Willis. Você já quis mudar teu nome pra ser enganado? Até os 13 anos eu odiava esse nome. Qual o nome que você queria? Que era teu sonho? Não tinha um nome que era o sonho, mas eu queria chamar um nome simples. João. Landau. Não, poderia ser Jean, porque Jean é João. Não, mas Jean é legal, Jean é legal. Mas eu queria me chamar João ou Jairo, sei lá, um nome mais simples, Jean Willis. Mas como... Jean Willis é chique, não. Jean Willis é chique. Você viu aquele documentário daquelas 3 cegas que elas fizeram até o show do Gil? A pessoa é pra o que nasce. Eu sei, mas eu não... Então, que é o título desse documentário, a pessoa é para o que nasce. Então talvez esse nome tenha a ver com esse fato. O nome me impôs um destino. Tá certo. Você é formado em jornalismo e o pessoal fala assim muito errado em Brasília, você tem um pouco de problema com os meus colegas? Com os colegas. Olha, tem alguns colegas... acaba corrigindo, tipo, falando, não é pra mim, é pra eu. Não, olha, primeiro vamos pensar o seguinte, eu sou partidário da ideia de que existem falares. O Brasil é um país continental com vários registros linguísticos. E acho que a função da língua primeira é a comunicação. O papel da língua é comunicar. Então, se um menino que está vendendo, sei lá, picolé na rua, chega e eu pergunto para ele, você tem picolé de quê? E ele diz para mim, tem picolé de imbu, creme holandês e, sei lá. Eu não vou corrigir o cara, porque a comunicação foi feita. Agora, há instâncias da nossa vida em que a norma culta tem que ser utilizada, né? Você está com o Brasil, você complica tudo. A norma culta da língua. No Congresso Nacional, eu acho que os deputados poderiam primar mais pela norma culta da língua, pela língua normativa. Mas eu queria saber, você corrige, chama de cantil com... Seu grammar nazi, sabe, o nazista gramatical? Não, e acho um saco quem é. Não faço esse tipo de correção. Mas com ninguém, você chama de dar só um toque e falar... Não, eu só faço isso quando eu quero sacanear a pessoa. Quando eu quero sacanear, eu faço isso. É um saco quem fica... Aliás, você que fica corrigindo, sempre quando alguém erra um pronome, as pessoas te odeiam. Tá? Você não sabe. Não, mas é bonito falar certo, calma, não. Tem os dois lados, Corrigir é chato, mas é bonito. Mas quando eu faço isso, por exemplo, quando a pessoa me insulta nas redes sociais... Eu sei exatamente o que você está falando, você joga fora tudo que a pessoa falou, pega o que ela falou errado e fala, Não, eu digo assim, vai pelo menos corrigir a gramática. Me insulte com classe. Volta, aprende a gramática, volta e me insulta. Quer dizer, eu faço isso não porque eu dei importância à norma culta da língua ou à gramática. Desenvolvendo de uma forma chique e educada. Ela um pouquinho. Vem cá, você dava aula, né? Eu dou aula ainda hoje, até hoje.
Esse semestre eu não dei aula porque de fato ficou impossível devido ao volume de trabalho que eu tenho. Mas você gosta, assim, você é um bom Gosto da aula. Eu sou um bom professor, sou um professor que estou sempre numa economia de amor e ódio. Tá certo. Os alunos gostam de mim porque eu sou um bom professor, porque eu domino o conteúdo, porque as minhas aulas são muito bem pensadas. Eu fico a madrugada pensando na aula, Chega no filme que eu vou citar. Não faço musiquinha, mas levo... Mas não, é professor de cursinho. Mas eu levo música, eu penso na música que tem a ver com o tema, eu penso no filme, no trecho da literatura, eu leio. Você gosta de ensinar o que você pode ensinar. Então os alunos gostam de mim porque eu sou um bom professor, mas ao mesmo tempo eu sou um professor que cobra dos alunos o desenvolvimento das suas competências e habilidades. Então, aluno para mim que não faz da escola um lugar de transformação, que não aprende, que entra e sai do mesmo jeito, com os mesmos preconceitos, com o senso comum, esse aluno para mim é rechaçado. Você dá aula onde? Eu dou aula na Veiga de Almeida, Universidade Veiga de Almeida, e dava aula na SPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, porque a SPM também em São Paulo. Eu dava aula de teoria da comunicação, eu dou aula nos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda. Dou aula para o ensino superior, né? Então eu tento fazer da minha... Eu sei que é um assunto árido, teoria da comunicação, quando o aluno de jornalismo pega essa matéria, a tendência dele é rejeitar a matéria. Eu tento fazer dela uma matéria prazerosa, que politiza a existência, mas eu quero que ele se comprometa com isso. Total. Né? Porque tem aluno que não se compromete, tem aluno que está em sala de aula com fone de ouvido. E o pai pagando a faculdade. Claro, mudando um pouquinho, você declarou que o salário de deputado é ruim. Isso é o que eu chamo de fruto da ignorância, da estupidez generalizada que está tomando conta das redes sociais. Eu digo sem medo de ser feliz. Eu dei uma entrevista para o Marcelo Taz, um programa dele chamado Taz ao Vivo, e há perguntas dos internautas, e um internauta me perguntou se eu achava que o salário de um deputado era um salário excessivo e obsceno. Eu falei, eu vou falar por mim. Eu comecei minha fala dizendo isso. Vou falar por mim, da minha experiência. Eu sou um deputado que vivo do meu salário como deputado. E feitos os desconto de imposto de renda, desconto de fundo partidário. Eu já passei poucas vezes por isso também. Feito todos esses descontos, o meu salário líquido hoje é basicamente o que eu ganhava como professor, 40 horas, dedicação exclusiva do ensino superior. Dessa frase dita com esse rigor de detalhes, virou João Willis diz que deputado ganha mal e que deputado ganha igual a professor primário. Quer dizer, é a deturpação generalizada que eu estou dizendo, é aquilo que as pessoas não prestam mais atenção, elas saem repetindo e às vezes elas fazem por ignorância, outras vezes elas fazem por má fé. Só para gerar polêmica. Não, teve gente que fez por má fé, pegou a fala e deturpou ela. Desculpa, quanto é o salário? Eu estou tentando me segurar aqui no quanto que é o salário. O líquido ou o bruto? O bruto. O bruto tá, acho que 25 mil, uma coisa assim. Líquido quase metade. Por isso que é legal a gente falar com o político. A gente pode perguntar quanto que ele ganha e ele tem que falar. Assim, quanto ele ganha? Não, mas é público, na verdade. Sim, então, por isso. Varia, alguns meses vem isso, outras vezes vem... Eu não lembro dizer, é temeroso dizer isso porque eu não lembro agora o valor exato. Mas aí vem todos os descontos e ele eu já passei por isso, assim. Ele cai para 12 Posso falar sério, por aí. Sério? Eu tenho também, fora todos os impostos que a gente tem no Brasil, ainda tem porcentagem de um, porcentagem de outro, que é equipe, gravadora, tudo. Uma vez eu ganhei um cachê ótimo, assim, que comecei a pular de alegria, caralho. Quando você viu, você embolsou. Quando eu vi, tinha menos da metade, por exemplo. Foi mas tipo olha, assim, eu fiquei uma hora me concentrando pra não sair atirando em todo mundo. Eu fiquei tipo... Bom, mas deixa eu te dizer uma coisa, já que a gente tá na MTV, a gente tá, sobretudo, um programa na internet... E outra, a gente fala aqui de uma forma... Vai ser desdobrado, eu quero deixar claro, isso não é um mau salário. Se a gente comparar, inclusive, com o salário mínimo que muitos trabalhadores ganham, isso não é um mau salário. Mas isso não é um salário obsceno se a gente comparar com o salário de um executivo do Bradesco. Se a gente comparar com um executivo de gravadora. Se a gente comparar com outras categorias, o que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é com essa ideia generalizada de que todo político rouba e de que a verba de representação, que não é o meu salário, que não está incorporado ao meu salário, vem para o meu bolso. A gente tem que parar com isso, com reproduzir, porque isso afasta as pessoas da política. Nem todos os políticos são desonestos, nem todos os políticos fazem uma malversação. Foi a pergunta que eu comecei, que eu falei, que está acostumado com pessoas ruins, você falou, não, tem gente boa também. Claro, e a gente tem que claro que tem, isso. Mas, infelizmente, somos minoria.
Mas pode ser maioria se a gente não passar a reproduzir. E falando das manifestações, sério, o que você achou das manifestações? Maravilhosas. Assim, eu acho que, mas começou a desandar um pouco, assim, né? A galera começou a misturar, a gente que não tinha o que fazer na internet ali. Eu fui pra rua mais pra ver, né, do que mais pra sentir o calor mesmo das ruas, as vozes estavam se levantando. Fui pras ruas no Rio, fui pras ruas em Salvador. Você achou interessante o que em São Paulo fazendo? Você ficou com medo? Olha, não, não tenho medo de gente, muito pelo contrário. Não é medo de gente, estou dizendo porque começou a rolar umas coisas esquisitas. Sim. Hostilização política. Houve muita hostilização política, mas eu mesmo, quando eu fui identificado lá, eu não fui hostilizado. Não aconteceu isso comigo, mas houve hostilização à política, hostilização a partido. Eu acho que são os descaminhos de uma manifestação que é bacana. Quer dizer, eu acho interessante que o povo brasileiro vá para as ruas, esteja mais atento à política, faça a democracia direta, né? Ele elege representantes, mas ele pode fazer a democracia direta através da organização da sociedade, através de referendos, plebiscitos ou de manifestações como essas. O que me preocupa é quando essas manifestações que começaram com propósitos legítimos e nobres, né, a questão da mobilidade urbana, os gastos nas obras da Copa, viraram palco para fascistas. É disso que eu estou falando. Para gente que pedindo fim de partido, gente pedindo volta de ditadura, gente estúpida que faz esse tipo de maldade, né, de deturpar falas de alguém e botar para circular na internet, gente que não compreende o papel mesmo da democracia, né, a democracia como uma geradora de direitos. E que é importante a gente claro, saber os nossos direitos, sabe? Todos os direitos. Não misturar muito, eu acho que misturar fogo, sabe? A gente tem que ter maturidade para... Pois é, Fiuk, a gente tem que lembrar que a democracia é um sistema gerador de direitos. Então, na democracia cabe a voz dos indígenas, cabe a voz da população negra, da população LGBT. E houve fascistas nessas manifestações contrários, inclusive, à expressão política desses grupos. E a gente não pode admitir isso, entendeu? Total. Numa democracia, todos os grupos políticos têm que se expressar, têm direito à representação política, à organização política. O movimento negro, o movimento LGBT, o movimento indígena, o movimento de mulheres existe graças à democracia e a gente tem que preservar a democracia. Bom, e como você falou que tem gente que distorce, tem polêmica toda hora no jornal, tem site falando de você toda hora, nós criamos aqui no Collectivation e queria que você participasse do nosso gerador de polêmica. Não adianta outros programas tentarem copiar, isso aqui está patenteado. Atenção, jornalistas, vai ficar mais fácil o trabalho de vocês, porque aqui a gente vai tirar uma frase, uma parte da frase de cada caixinha. Isso vai compor uma polêmica com Jean Willis. Eu vou fazer a primeira, você faz a segunda. Por exemplo, Jean Willis recebe comentários homofóbicos de mãe de santo. Ó como vai ficando. E volta pro armário. Bom, essa é a frase para ir para as redes, eu jornalistas. acho que é mais ou menos assim que o jornalista faz. Alguns. Eu acho, alguns. Tem muitos que fazem. O pior que é meio por aí, né? Eles devem pegar, eles devem ter três caixinhas. É verdade, eles devem ter três caixinhas. Peraí, de alguns jornalistas. Alguns, não estamos generalizando. Pelo amor de Deus, porque tem jornalista muito sério. Deixa eu virar isso aqui para você não ler o que é. Vai lá, pega mais novamente, minoria. Vamos lá. Lê. Jean Willis participa de paródia com José Sarney. Tá ficando bom. E posta orgulhoso nas redes sociais. Que bonito! Viu, tira um aí, fazer lá, vai. Vai lá. Vamos ver. Jean Willis divide sanduíche natural com... Vamos lá. Tá bom, né? Vamos lá. Eu espero que seja com a Letícia Sabatella. Pelanza. Pelanza não é aquele vocalista da... Desculpa, só mandar... Ó, Jean Willis divide sanduíche natural com Pelanza no Pelourinho. Tá em casa. Se fosse uma acarajé, seria mais coerente. O Pelanza talvez nem saiba que eu existo, né? Então talvez não é tão coerente. Talvez o Hélio do Vanguard. Ele poderia ser, mas... Esse foi o nosso gerador de polêmica. Chegou em gerar outra. Não acredito, acabou nosso tempo. Que pena. Gente, esse foi o Jean Willis aqui no nosso Collectivation. Obrigado. Sério, muito prazer mesmo. Obrigado, Patrícia. Então até o próximo Collectivation. Beijo.